A paz do Senhor, meus amigos, me chamo Herbert, sou da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui em Araruama, no Rio de Janeiro, e trago para vocês mais uma lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, pela editora Betel. Essa semana, a lição 12, que será ministrada aí na sua igreja no dia 24 de março, traz o título O Verdadeiro Sentido de Serem Dois em Um. Antes de começar essa aula, eu vou pedir para que você já deixe o like, porque isso ajuda bastante na distribuição desse conteúdo. Se ficar alguma dúvida, deixe aí nos comentários, eu vou responder o mais rápido possível. Se ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Sem mais delongas, vamos para a frente. O texto áureo fala o seguinte: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2:24. Veja que no primeiro livro da Bíblia já fala sobre relacionamento e fala sobre casamento, né? Talvez não o casamento cultural que a gente tem hoje, de ir até um altar e tal, e ter aquela roupinha toda, mas no sentido de responsabilidade. O homem deixa de pertencer a um núcleo familiar para criar o seu próprio núcleo familiar com a sua mulher e ser assim uma só carne, andar na mesma direção e darem juntos continuidade ao propósito que o Senhor criou, que é a família. Verdade aplicada diz o seguinte: uma carne passou a vigorar, porque Deus viu que não era bom o homem estar só, pois não havia quem que lhe correspondesse. Ali em Gênesis a gente vai ver Deus criando tudo pela fala, né? Haja luz, e o dia, você fez a separação do dia e da noite, fez os bichinhos, fez as aves, fez os peixes, fez tudo, os montes. Mas no homem, na parte do homem, que é a joia da coroa, né? A coroa da criação de Deus, ele cita ali o seguinte: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E pelo entendimento, né, façamos, ali estava Deus, Cristo e o Espírito Santo trabalhando, né, na confecção dessa joia rara, dessa coroa da criação, que é o homem. E todos tinham ali o seu par, todos tinham ali quem lhe correspondesse, mas o homem não era uma peça única, não havia um outro para compor junto a ele, e aí ele criou a mulher. Objetivos da lição: mostrar que a união precisa estar firmada no corpo, ressaltar que a união precisa estar conectada na alma e explicar que a união precisa estar vinculada no espírito. Em textos de referência, a gente tem Mateus 19, 5-6, que diz o seguinte: e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois numa carne. Assim, não são mais dois, mas uma carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Olha, aquele ponto de interrogação ali está errado, tá? Isso aí foi algum momento na digitação. 1 Coríntios 7:5 fala o seguinte: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. A gente tem Mateus falando sobre a separação, né? Deixará o homem e serão os dois uma única carne. E ali a gente tem Coríntios dizendo que não vos defraudeis um ao outro. O que é isso? Não deixeis de ter relação com o outro. Porque o Satanás ele se aloja ali no meio, pela cessão, né? Pela incontinência do relacionamento. A gente vai ver isso mais à frente nos próximos tópicos. Introdução. Serem dois uma só carne sempre foi mal interpretado. O verdadeiro amor envolve corpo, alma e espírito. Os dois se fundem em um. Não há mais espaço para individualismo, egoísmo e egocentrismo. Essa introdução ela traz bastante informação para a gente. Serem dois uma só carne, né? Tá dizendo aqui que a partir de agora existe a individualidade, mas não mais o individualismo. Vai existir o coletivismo, porque agora você ama a sua mulher ou você ama o seu marido como própria parte do seu corpo. Por isso, serão dois um só. Você não pode tratar como indiferença. Você não pode sequer tratar
a sua esposa ou seu marido como se fosse um irmão. É algo mais íntimo, é uma escolha, é um cargo ao qual você escolhe, não para a eternidade, porque eternidade é muito tempo e a gente não tem a noção de eternidade, mas até que a morte o separe, né? Talvez seja aí o vínculo afetivo com a maior duração de tempo. E aqui ele fala onde dois se fundem em um. Não há mais espaço para individualismo, egoísmo e egocentrismo. Aqui, ele fala que o verdadeiro amor se envolve em corpo, alma e espírito. Quero fazer uma explanação rapidamente. Sempre se fala de corpo, alma e espírito, né? Mas existem duas correntes. A corrente dicotômica, que entende que é corpo e alma e espírito é uma coisa, são palavras, são correlatos, né? São sinônimos. E existe a tricotômica, que é a corrente da Assembleia de Deus e também de algumas igrejas neopentecostais, que tem a divisão corpo, alma e espírito. Existe espaço para as duas correntes, né? Eu não entendo que isso seja uma heresia. Da mesma forma que muitos enxergam de maneira diferente o retorno de Cristo, uns falam que a igreja vai ser arrebatada antes, outras durante, outras depois. Hoje, heresia é dizer que Cristo não volta, não é verdade? Mas o que você precisa entender é que o homem é feito por uma parte material, o seu corpo físico, e uma parte espiritual, sendo essa corpo, alma e espírito, ou alma e espírito como correlatos, tá bom? Primeiro ponto, a união precisa estar no corpo. Unidade física, corpo. A unidade física busca o prazer com a pessoa amada. A geração de novas vidas e a perpetuação da raça humana. No início era somente Adão, pois Deus fez Eva. Em seguida, de dois, Deus manda voltar a ser um novamente. Unir-se da ideia de ser colado, grudado um ao outro. Quando você desmembra algo colado, há um ferimento e cicatrizes de ambas as partes. Numa alusão de como estreitou o relacionamento conjugal. Mas o propósito de Deus para o casamento é algo muito mais sublime do que unir os corpos. Por que o propósito para Deus é mais sublime que unir os corpos? Porque não é morar debaixo do mesmo teto. Porque não é dividir as suas contas com alguém. É pura e simplesmente a união de propósitos, né? A gente fala que na igreja a gente não evita, mas não deveria, né? A gente deveria seguir isso à risca. Muitos não têm isso como obrigatoriedade, mas a questão do julgo desigual, né? Você encontrar uma pessoa que professa a mesma fé que você é um diferencial na hora de escolher um relacionamento. E é o que a Bíblia tem como certo e sagrado, né? A gente vê pessoas de casamentos, né? Onde um tem um entendimento doutrinário religioso e o outro tem um diferente, e isso, em alguns momentos, chega a ser um problema. Mas a união de homem e mulher não é só por uma necessidade corporal, uma necessidade sexual e íntima, pura e simplesmente. Também mas muito mais na questão de propósito, como diz aqui a penúltima linha desse primeiro tópico. 1.1. Precisam estar conectados no corpo. O corpo é a sede da alma e do espírito. O corpo entra em contato no âmbito físico. A união do corpo é a entrega física de forma responsável, consensual e com amor. Adão disse que Eva seria osso dos seus ossos e carne da sua carne. Agora, casados, a mulher não tem poder sobre seu próprio corpo. Do mesmo modo, o marido, porque um passa a ser do outro e vice-versa. No casamento, não se faz guerra de sexo, nem barganha. Deve ser de livre e espontânea vontade, sem coação. Mas a partir de agora, não se pode defraudar, tirar, suprimir, esconder, evitar um ao outro, senão por consentimento mútuo e por algum tempo para se aplicar a oração e a consagração. Paulo recomenda que, se isso acontecer, que se junte novamente e rapidamente para que Satanás não tente por causa da incontinência, falta de controle e dificuldade de segurar o apetite sexual. Apesar da questão financeira ser um dos maiores divisores de relacionamento,
também é. A questão do sexo, a falta dele também é um grande motivador a términos de relacionamento, o que gera, inclusive, outros relacionamentos, traições, adultérios, enfim. Paulo fala para que não se defraude por muito tempo. Você pode combinar com a sua esposa um tempo para oração e consagração, mas que esse tempo seja rápido, porque tendo as necessidades, né, tendo o seu apetite, o que você vai fazer? Certamente Satanás se coloca no meio daquele casal para tentar ali uma brecha e fazer com que haja esse relacionamento com uma outra pessoa fora do casamento. É isso aqui o que Paulo diz e ele recomenda, né? Não é uma obrigação, mas a gente sabe que tem recomendação que a gente não deve nem observar como recomendação, e sim como ordem, porque é certo de dar problema. 1.2. Fatores que influenciam uma carne. Para que uma carne funcione, precisa de Deus, precisa de amor, precisa de responsabilidade, precisa de diálogo, precisa de renúncia, precisa recuar em uma decisão ou um projeto quando os mesmos forem prejudicar um ao outro. Recua com gosto amargo, mas na frente avançar com sabor de mel. Olha aí. Uma carne cuida, ama, respeita e vê apenas. Vai além disso. E vê as necessidades e auxiliam. Uma carne não se restringe ao ato sexual apenas, vai além disso. O casamento também funciona como uma companhia, estar juntos. Não é bom estarmos só. A solidão é horrível e deprimente. O casamento também funciona como companheirismo. Modo solidário, amistoso, cordial, bondoso e leal no convívio entre duas pessoas. Então vamos entender. O casamento é união de propósitos. O casamento é algo para que você não passe a sua vida sozinho. É um motivo para você desempenhar o seu ministério, porque sim, ser pai de família e ser esposa são ministérios, é uma forma de chamado, porque nem todos foram chamados para isso. Alguns vão ser celibatários, e isso é normal. A gente não vê Paulo em momento algum sendo casado ou com alguma outra mulher, então a gente entende que o chamado dele é esse. Talvez por um chamado, talvez pela questão de tempo, né? Com tantas viagens, como é que ele ia conseguir ter uma esposa? Então ele abriu mão disso. E aí aqui no começo ele fala que, eu achei muito interessante, precisa de renúncia, recuar em uma decisão. Se você tiver que decidir entre os seus projetos e a sua família ela tem que ser prioridade. Abaixo de Deus, a sua família é prioridade. Todo o restante você consegue recompor, você consegue ajustar, você consegue reintegrar, e mesmo que você perca, você consegue, com o tempo e esforço, conseguir outro. Mas o casamento é até que a morte os separe. 1.3. Ao unir-se ao cônjuge, o individualismo é eliminado e a individualidade permanece. O individualismo é tudo aquilo que você pode passar para outra pessoa e não faz. Você não divide, você não reparte, o que é chamado de egoísta, quando a pessoa só pensa nela. O eu está aflorado. O egocentrismo prevalece e a pessoa quer que tudo gire em torno dela. O amor não busca os seus próprios interesses. Primeiramente, diferente da individualidade, que são as características da personalidade de cada um. Ninguém pode ser você. É algo que não se pode passar para outra pessoa. Ninguém pode fazer em seu lugar, como tomar banho, se alimentar, fazer as necessidades fisiológicas, entre outras coisas pessoais. A individualidade pode ser cativante, o individualismo repugnante. Quando você casa, você não pode pensar somente em você. E vou mais longe. Se você for marido, você tem que pensar primeiro em sua mulher, porque ela é prioridade na sua vida. E a esposa, né, a partir do momento que ela casa, a mulher, a partir do momento que ela se torna esposa, ela tem que se submeter ao marido, como se fosse um chefe de empresa, né? Então ele ali vai delegar funções e vai reger, ele vai caminhar, e ela, como ajudadora, vai junto com ele. Então, o individualismo ele deixa de acontecer. Mas a individualidade é óbvio, é como ele falou aqui, como tomar banho, se alimentar, fazer as necessidades fisiológicas, entre outras coisas. E quando você fica doente, eu inclusive essa semana fiquei um pouco febril, quem cuidou de mim foi a minha esposa, como minha mãe cuidava de mim, né?
Em determinados momentos, a minha esposa ficava doente, quem cuidava dela também sou eu, né? Era eu, continuaria sendo eu. Dentro de alguns dias, né, dentro de alguns meses, serei pai novamente pela segunda vez e quem vai cuidar da minha criança e da minha esposa serei eu. Então, assim, é uma questão de companheirismo, não mudar os papéis, porque, por exemplo, quem vai amamentar essa criança é a minha esposa, mas entender que cada um tem seus papéis e saber que a pessoa do seu lado está ali para você poder contar com ela. Segundo ponto diz o seguinte: a união precisa estar na alma. Em relação ao casamento, a unidade na alma fala do compartilhamento de pensamentos, experiências e emoções. É preciso que haja no casamento amor, diálogo, cumplicidade entre os outros. Para que o casamento seja saudável, deve haver unidade no corpo, na alma e no espírito. Olha, perceba esse final. Deve haver unidade no corpo, na alma e no espírito. Lembra que eu falei lá no início? Corrente tricotômica? É isso aqui. A nossa Assembleia de Deus pensa dessa forma. Então, como é que a gente tem um casamento na unidade do corpo, da alma e do espírito? Do corpo, suprindo as necessidades um do outro. Na alma e no espírito, congregando, buscando a Cristo, né? Tendo unidade nas nossas convicções doutrinárias, né? Fazendo aquilo que é melhor para o outro. E aí ele fala sobre essa unidade. Lógico que pode ser que um goste de doce, o outro de salgado, o outro goste de ir para o campo, o outro goste de ir para a praia. Isso é normal, plausível. Aqui em casa acontece muito. Mas sabe aquela coisa de que o combinado não sai caro? A gente combina. Ontem mesmo a gente estava voltando do culto, a mulher falou assim: queria comer uma batatinha frita do McDonald's. Aí eu passei, fiz o retorno, entrei ali no McDonald's e comeu. Grávida tem, né? A mulher ela já tem uma certa predileção, uma preferência. Mulher grávida, então, a gente dá tudo que a gente pode, né? Aí paramos ali. Mesmo eu não querendo, mas eu entendo que eu tenho que me sacrificar por ela, me doar para ela. É assim que funciona. 2.1. Precisam estar conectados na alma. A alma é a sede das emoções, sentimentos, desejos, afetividade, pensamento, identidade de cada indivíduo, parte imaterial do ser humano. Nesse caso, um sente a dor do outro. Se um estiver doente, o outro não se considera com saúde plena, porque estão conectados. Um complementa o outro. As características emocionais começam a ficar parecidas. Se um se entristece, o outro não terá alegria. Quando um está feliz, a felicidade alcança o outro. Seguem rigorosamente o que está escrito em Romanos 12:15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Gente, esse texto de Romanos 12:15, ele está falando sobre todos os irmãos. Às vezes algum irmão seu perde um ente querido, perde o emprego, enfim. A gente precisa ali estar oferecendo um ombro amigo, chorando junto. Às vezes a gente nem deve falar nada que não é de bom tom, mas só tá ali com a tristeza do outro, né? E quando tá feliz, da mesma forma, o filho passou para a faculdade, foi curado de algo, foi promovido. Então a gente comemora junto, a gente sai, a gente come uma pizza, a gente faz as coisas, isso é normal. E no casamento não pode ser diferente, tá? A questão de você se entristecer porque o outro se entristece no casamento, isso é a coisa mais normal que tem. Qual pai fica feliz com um filho triste? Qual pai fica feliz com a esposa que está debilitada, também triste por algum acontecimento? Quando Jesus se compadece ali daquelas pessoas, ele se coloca no lugar da outra pessoa e sofre junto. A gente acha engraçado quando Jesus volta para ressuscitar Lázaro e ele chora, né? É até algo controvertido na nossa essência que a gente fala, gente, mas ele iria ressuscitar Lázaro, por que ele chorou? Porque ele se colocou no lugar de Marta e Maria. E aí não tem como a gente ver certas coisas. Você quer ver um negócio? Sempre quando eu vejo alguém aceitando a Cristo na igreja, eu não tenho como segurar. Aquilo ali é literalmente, né, uma festa no céu, porque foi o entendimento, não foi por força, não foi por opressão. Foi feito convite e a pessoa vai ali na frente. E se nós estamos aqui pregando o evangelho, é porque aceitamos a Cristo da mesma forma. 2.2.
A consciência de não trocar o casamento por nada. O que Deus uniu, ninguém o separe. Se tiver que escolher entre o casamento e os amigos, escolha o casamento. Se tiver que escolher entre o casamento e os parentes, escolha o casamento. Se tiver que escolher entre o casamento e a igreja, escolha o casamento. Se tiver que escolher entre o casamento e a faculdade, escolha o casamento. Se tiver que escolher entre o casamento e as diversões, escolha o casamento. Se tiver que escolher entre o casamento e o emprego, escolha o casamento. É uma insensatez trocar o casamento pelas demais coisas. A única coisa que não se pode trocar é Deus pelo casamento. Lembra quando eu falei? Abaixo de Deus é a sua família, é o seu casamento. As outras coisas são secundárias. E eu grifei aqui casamento e igreja, porque existe uma parcela de casamentos que ficam atritados, que ficam debilitados por causa de acúmulo de funções dentro da igreja. Perceba que muitos de nós temos oportunidades e também temos responsabilidades dentro da igreja, mas a nossa maior responsabilidade é a nossa família, né? Quando alguém da minha família passa mal, seja minha esposa, seja minha filha, eu preciso fazer o que ninguém da igreja pode fazer por eles. Eu fico e cuido. Muito embora tenha alguma responsabilidade, eu como diácono talvez tenha que ficar na porta, às vezes num domingo dar uma aula de EBD, mas eu preciso cuidar da minha família. A palavra fala que aquele que não cuida dos seus negou a fé. Então eu preciso cuidar dos meus, eu preciso cuidar da minha família e você também precisa cuidar da sua. A gente pensa que igreja é o lugar de comunhão dos santos, sim, mas você precisa dar atenção à sua família e isso desestabiliza muito o relacionamento, tá? 2.3. O entendimento de que a reconciliação conjugal é possível. Reconciliar-se é voltar a reestabelecer boas relações com a pessoa amada, com quem estava brigado ou em sérios conflitos. A aproximação mútua entre os cônjuges após uma separação. Voltar à comunhão que se perdeu. Todos estão sujeitos a desgastes, descontentamentos e afastamento no relacionamento conjugal. Reconciliar é deixar para trás o acontecido, passar por cima das falhas e voltar à convivência interrompida por desavenças. Após a reconciliação, não fique batendo na mesma tecla. Esqueça o passado, não cobre mais nada do antigo episódio. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. As brigas não podem ser permanentes, nem capazes de acabar com o casamento para sempre. Pastor Cláudio Duarte, ele fala que a gente não tem amnésia, a gente não tem como esquecer, mas a gente tem como relevar, a gente tem como perdoar e a gente tem como seguir em frente. E seguir em frente não quer dizer que você esqueceu o que o outro fez com você, o outro ou a outra, né? Seguir em frente quer dizer que você perdoou e está dando uma nova oportunidade. Porque quem vai julgar não é você, é o próprio Cristo, né? Naquele grande dia. Após a morte segue seu julgamento. Então, perdoar é você mostrar que o amor de Cristo te atingiu e você vive a imagem e semelhança dele perdoando, relevando e continuando em frente. 3. A união precisa estar no Espírito. Unidade espiritual. Espírito. A unidade espiritual busca sentido para a vida e isso pode ser reconstruído dentro do próprio casamento e no relacionamento com Deus. O Espírito entra em contato no âmbito espiritual. O Espírito e o sopro de Deus, a parte não material do ser humano que se comunica e se relaciona com Deus. Deus é o Espírito e só podemos adotá-lo em espírito e em verdade. Essa é a parte não material da nossa vida. O sentido da nossa vida, o sentido espiritual é encontrar Cristo. Eu estava conversando sobre isso hoje com a minha esposa, né? Em vários textos fala sobre tesouro. A gente tem ali Isaías falando sobre o rei Ciro, do tesouro escondido. A gente tem um texto ali em Mateus falando que um homem arrendou um grande terreno e esse terreno tinha ali um tesouro, né? Mas o verdadeiro e o real tesouro é encontrar Cristo. É onde há sentido para a nossa vida. Não há sentido fora dele. A gente vive uma vida como a de um bicho. Crescer, reproduzir e morrer, né? E a gente é muito mais do que isso.
Cristo morreu na cruz para que eu e você fôssemos chamados de santo e tenhamos relação com o Pai, relacionamento com Deus. E mediante a predestinação possamos estar com Cristo na sua glória nas bodas do Cordeiro. 3.1. Precisam estar conectados no Espírito. O Espírito é a sede da consciência, do racional, do tribunal da alma, da inteligência do ser humano. A falta de união no Espírito tem levado muitos casais ao fracasso, porque ficam restritos só ao corpo e à alma. Prazer e sentimento, sem razão. O corpo pode deixar de ser atrativo, a alma pode deixar de sentir emoções e sentimentos, mas o espírito é para sempre, até que a morte o separe. Hoje há muitos casamentos não integrais, não totais, mas parciais. O casamento é completo quando os cônjuges estão unidos no corpo, na alma e no espírito. Ligados no espírito, os dois exercem a mesma fé. Buscam, adoram e servem a Deus, estando no centro da união conjugal. Não há como dar errado, pois ele se responsabiliza e a sua palavra dá o respaldo suficiente. Por que a palavra dá respaldo suficiente? Porque temos várias promessas. E se Deus falou, ele vai cumprir. Ele não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então ele vai fazer. Se está lá escrito, vai acontecer. Agora, é preciso ter uma união não só física, não só de corpo. É preciso ter uma união também espiritual. É preciso confessar a mesma fé. É preciso caminhar na mesma direção. Existem muitos casamentos aí hoje onde casam e moram na mesma casa, mas não tem comunhão, né? Maridos e mulheres dormem separados. Um vai para um lado, o outro para o outro. Não realizam programas coletivos, né, em família. E que união é essa? Certamente não foi a união que Deus projetou para essa família, tá? 3.2. O que Deus uniu, não separe o homem. Jesus deu essa introdução em Mateus 19, 3 até o 9. Os que se separam por causa da dureza do coração, falta de compreensão e perdão. A ordenança para não separar e até que a morte chegue. Antes disso, é uma decisão particular, humana e de livre-arbítrio dos cônjuges. E não há liberdade bíblica para fazê-la. Quando o casal se separa, não temos mais um inteiro, mas sim duas metades. O plano divino excluiu do casamento a infidelidade, a bigamia e o divórcio de forma arbitrária, que segue apenas a vontade de quem decide. Então vamos lá. O plano divino excluiu do casamento a infidelidade, a bigamia e o divórcio. Por quê? Porque antigamente, na lei dos homens, existia a possibilidade de você ter filhos com a sua serva, vide Abraão, você se divorciar, como de certa forma Abraão também fez quando mandou embora a sua serva, e também, falei de bigamia e a questão da infidelidade também. Isso nunca foi vontade do Senhor. Se a gente olhar para Gênesis, você vê que o homem se torna um com a mulher. Né? Não se torna 3 em 1, não se torna 5 em 1, se torna um com uma outra pessoa. É uma proporção de 1 para 1. Né? E aí a gente vai falar que pela questão da dureza do coração, alguns se separam. Talvez porque o casamento não deu certo. Não vou nem citar a questão de dano físico, né? De violência e infidelidade. Vou citar outras questões. Muitos casamentos eles terminam por causa de dinheiro, muitos casamentos eles terminam por falta de sexo, muitos casamentos terminam por falta de tempo, organização de tempo, pela questão doutrinária. Aqui ele fala sobre a questão da dureza do coração. Até na questão da infidelidade, Cristo também fala da dureza do coração, porque fala que é para sempre. Se a gente não entender que é possível perdoar, a gente não entende que é possível ter uma reconciliação. A gente não entende que é possível aquilo que o Senhor, que é até que a morte separe. O homem não pode separar, ele não tem como separar. Mas pela dureza do coração, acabam se separando. Último tópico para a gente terminar. A presença de Deus enche o espírito, diz assim: a presença da terceira dobra do cordão leva o casamento a não se quebrar facilmente.
A mente é cuidada pela presença do Espírito Santo. Mas necessário se faz ter Deus no centro das atenções e não tomar nenhuma decisão ou fazer algum projeto sem consultar ou falar com ele. O que torna o casamento do cristão diferente dos demais é a presença de Deus. Mas Deus se faz presente quando há temor e obediência à sua palavra. Por isso, vemos a diferença que faz no lar, quando o homem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, amplamente debatido aqui durante todas as lições dessa revista. O homem que teme ao Senhor é um homem que tem muitas vantagens, porque a promessa do Senhor se aplica a ele. E aí, olha que interessante, o que torna o casamento do cristão diferente é a obediência e a sua palavra. E aqui ele fala sobre fazer algum projeto sem consultar ou falar com o Senhor. Muitos de nós desejamos, tomamos atitudes na nossa vida sem sequer consultar ao Senhor, sem sequer dobrar os joelhos, sem sequer pedir a Deus uma resposta. Reflita sobre isso. Reflita se o Senhor talvez não esteja sendo consultado na sua tomada de decisões. Talvez isso não esteja logrando êxito, né? Às vezes a gente começa vários projetos e a gente não consegue concluir nenhum deles, porque talvez não seja a vontade de Deus e talvez o próprio Deus não tenha sido consultado. Além de consultar a Cristo, é interessante que o casal tenha esse diálogo, confidenciar a sua esposa. Pô, vamos fazer isso desse jeito? O que você acha da gente fazer assim? E ali, o que dois ligarem na terra será ligado no céu. Certamente você vai ter êxito nas suas tomadas de decisões. Tá bom? Gente, essa foi a nossa aula 12. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like nesse vídeo. Isso ajuda pra caramba a distribuir no YouTube. Se você ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever. Deixe seu comentário aí nos comentários. Se ficou alguma dúvida, deixe aí também, eu vou tentar responder. E ative o sininho para não perder mais nenhuma atualização. Eu agradeço a sua paciência e a sua audiência. Até semana que vem. Tchau, tchau.